Bom, então aula de expansão, aula número 10 do Currículo em Ação, título: Segundo Reinado, uma abolição gradual. Conteúdo: fim do tráfico de escravizados, abolição gradual da escravidão, política de terras do Império. Objetivos: analisar os eventos históricos relacionados ao fim do tráfico de escravizados, a promulgação da Lei de Terras e a abolição gradual da escravidão. Avaliar criticamente os desdobramentos socioeconômicos da Lei Eusébio de Queiroz, da Lei de Terras e demais dispositivos legais que levaram à abolição e às políticas de imigração. Compreender os impactos da escravização na formação do Brasil contemporâneo. Leis para inglês ver? A história é um pouco mais complexa. Talvez você já tenha ouvido falar que as leis para acabar com o tráfico negreiro e escravidão no Brasil Império tenham sido leis para inglês ver. O que isso significa? Normalmente, essa expressão é usada para se referir a uma atitude que parece positiva, mas é feita apenas pela aparência. Na prática, disfarçadamente, é mantido um comportamento que é considerado errado. Essa expressão tem origem no Brasil Império, na época em que a Grã-Bretanha pressionava os demais países para acabarem com a escravidão africana. O Brasil, em apoio à sua independência, assinou vários acordos com os britânicos para acabar com o tráfico de escravizados ao país. Até que o tráfico de escravizados efetivamente acabasse no Brasil, ocorreu um processo longo, que durou décadas e colocou em conflito muitos interesses. De um lado, o capital britânico, que lucrava com o trabalho assalariado e a industrialização; de outro, os traficantes de escravizados, que movimentavam um rico comércio mundial. Havia também a luta de escravizados por liberdade, que enfrentavam o poder dos proprietários para manterem a escravidão, fazendo o governo atuar a seu favor. Assim, a Lei de 1831, que extinguiu o tráfico de escravizados, não pode ser considerada apenas uma prática para inglês ver. Isso porque entre 1831 e 1835, o tráfico de fato diminuiu. O que fez o quadro reverter a favor dos escravistas foi quando esse grupo social conseguiu fazer os seus interesses serem defendidos pelo governo brasileiro. A partir de então, as autoridades passaram a aceitar as viagens e comércio clandestinos. Essa prática durou até 1850, quando a Lei Eusébio de Queiroz novamente proibiu o tráfico negreiro para o Brasil. A partir de então, os navios negreiros e os traficantes passaram a ser, de fato, perseguidos. No entanto, os compradores e os proprietários de escravizados não foram punidos. Ao contrário, o tráfico interno no país, trazendo escravizados do Nordeste ao Sudeste, ajudou a escravidão perdurar mais algumas décadas no Brasil. Propaganda anti-escravista. A imagem ao lado foi um dos instrumentos usados pelos britânicos para sensibilizar as pessoas para os horrores da escravidão africana. Foi a Sociedade Abolicionista Inglesa que produziu essa imagem, intitulada Plain Dissection of a Slave Ship. A imagem pretendia descrever as condições desumanas que os africanos enfrentavam durante sua travessia no Atlântico, a bordo dos navios negreiros ou tumbeiros. Leis emancipacionistas. As leis que foram gradualmente reconhecendo a liberdade dos escravizados no Brasil tiveram algumas limitações. Foram resultado, e ao mesmo tempo, impulsionaram as lutas de escravizados e abolicionistas por liberdade. Em 1871, a chamada Lei do Ventre Livre libertava os escravizados que nascessem a partir de sua promulgação. De todo modo, os escravizados deveriam permanecer junto aos senhores até os 21 anos de idade. Já em 1885 foi promulgada a chamada Lei dos Sexagenários, que libertava os escravizados maiores de 60 anos, que era uma parte pequena da população. Depois de tanto protelar, veio a abolição. A chamada Lei Áurea de 1888 acabou com a escravidão, porém não previu formas de subsistência e inclusão aos libertos. Leia as fontes nos slides a seguir. Realize registros para se apropriar do conhecimento. Quais foram as disputas envolvidas na aprovação da Lei de 1831, que proibiu, pela primeira vez, o tráfico negreiro ao Brasil?
Quais os mecanismos encontrados no país para resistir a essa lei? Registre suas reflexões. Fonte 1. A força da escravidão. Afinal, nas 2 décadas seguintes à promulgação da Lei de 7 de novembro de 1831, de proibição do tráfico africano de escravos, mais de 750 mil negros foram introduzidos no território nacional por contrabando, permanecendo ilegalmente escravizados, assim como seus descendentes. Manter tanta gente escravizada ao arrepio da lei exigiu do Estado Imperial medidas de várias espécies, pertinentes ao âmbito legislativo, ao cotidiano da administração pública, à conduta do judiciário, tudo isso com repercussões sobre as relações entre senhores e escravos e quanto à experiência de liberdade dos africanos e seus descendentes na sociedade brasileira. Oitocentista. Fonte 2. Disputas e políticas pela manutenção do tráfico negreiro. Desta forma, as pesquisas têm demonstrado que a Lei de 1831 não foi uma lei para inglês ver e que, de modo geral, houve uma crença na sua efetiva aplicação. De acordo com Parham, na primeira fase da ilegalidade do tráfico, correspondente ao período compreendido entre 1831 e 1835, houve um contrabando residual. Isso se deve ao fato de que durante essa fase, as atividades do comércio não contaram com apoio explícito ou maciço de parlamentares, e o discurso a respeito do tráfico o repelia fortemente. Além disso, fatores como as perseguições britânicas e a necessidade de reestruturação do tráfico no período da clandestinidade certamente tiveram influência sobre a diminuição no volume de desembarques. O terceiro momento do tráfico teve início no meado da década de 1830. A partir de então, ocorreu a segunda fase de ilegalidade do comércio negreiro e o contrabando adquiriu um caráter sistêmico. Contando com o suporte de parlamentares engajados na defesa da escravidão, de autoridades locais e da população, o tráfico voltou a crescer, tendo permanecido ativo até a década de 1850. Quais foram as disputas envolvidas na aprovação da Lei de 1831, que proibiu, pela primeira vez, o tráfico negreiro ao Brasil? Quais os mecanismos encontrados no país para resistir a essa lei? Os interesses britânicos na expansão do capitalismo industrial levaram à repressão ao tráfico, usando sua marinha de guerra e seu poder econômico para pressionar outros países a seguirem essa diretriz. O Brasil negociou com a Grã-Bretanha durante anos e, finalmente, em 1831, aprovou uma lei de proibição do tráfico negreiro no país. Durante os primeiros anos após sua implementação, o governo brasileiro, de fato, não conseguiu reagir a essa lei. No entanto, com a pressão dos grupos de traficantes e dos senhores de escravizados, que passaram a compor o próprio governo, o Estado usou seu aparato para acobertar o contrabando e para facilitar as transações comerciais. Com isso, o comércio de escravizados ao Brasil cresceu entre os anos de 1835 a 1850. Terra e trabalho. Como controlar a população? Desde a independência do Brasil, Dom Pedro I havia suspendido as doações de terras. Essa era uma prática do período colonial, em que as terras eram doadas para os nobres pelos reis portugueses como Sesmarias. A partir de então, abriu-se uma indefinição no Brasil independente de quem seriam as terras no país. Daqueles que tinham títulos de propriedade, os chamados sesmeiros, ou daqueles que efetivamente ocupavam, os chamados posseiros. Durante mais de 30 anos, essa questão permaneceu em aberto, com várias propostas que ainda não haviam sido implementadas até a década de 1850. Na década de 1850, chegou-se a uma definição, que aumentaria ainda mais as disputas entre os que detinham o capital e aqueles que trabalhavam a terra, mas não tinham rendimentos suficientes para adquiri-las. Fim do tráfico e lei de terras, uma solução. Em 1850, frente ao cenário internacional, o governo brasileiro definitivamente acabou com o tráfico negreiro, com a Lei Eusébio de Queiroz. No mesmo ano, foi promulgada também a chamada Lei de Terras. Ela visava regularizar a posse e a propriedade no país e estabelecer que, a partir de então, o direito e o acesso à terra só se faria por meio da compra. Esse mecanismo impediu que trabalhadores pobres, libertos e demais despossuídos tivessem suas propriedades.
Leia as fontes nos slides a seguir e analise. Todo mundo escreve. A. A partir de qual data houve uma queda de escravizados da África no Brasil? Por qual razão isso ocorreu? B. Qual a relação entre a Lei Eusébio de Queiroz e a Lei de Terras, ambas de 1850? Registre suas reflexões. Lei Eusébio de Queiroz. Lei número 581, de 4 de setembro de 1850. Estabelece medidas para a repressão do tráfico de africanos neste império. Art. 3º são autores do crime de importação, ou de tentativa dessa importação o dono, o capitão ou mestre, o piloto e o contramestre da embarcação, e o sobrecarga. São cúmplices a equipagem, e os que coadjuvarem o desembarque de escravos no território brasileiro, ou que concorrerem para os ocultar ao conhecimento da autoridade, ou para os subtrair à apreensão no mar, ou em acto de desembarque, sendo perseguido. Grafia original. Fonte 3, uma complexa estrutura fundiária. Fim do tráfico. Era inevitável, em algum momento, o fim da própria escravidão. Fazia-se, então, necessário pensar em alternativas para a mão de obra escrava. O assunto ocupava o governo desde 1842, quando foi apresentado à Câmara um projeto de regulamentação da estrutura fundiária, que previa a venda de terras públicas para o financiamento da contratação de trabalhadores livres na Europa. O projeto arrastou-se no Congresso sem conseguir ser aprovado. Em 1850, o governo o transformou em lei. Mas foi tal a resistência de proprietários e de autoridades locais à sua aplicação, sobretudo no dispositivo que previa mediação e venda de terras públicas, que a lei pouco resultado teve. Fonte 4, Lei de Terras, 1850. Lei número 601, de 18 de setembro de 1850. Dispõe sobre as terras devolutas no Império, e acerca das que são possuídas por título de sesmarias sem preenchimento das condições legais, bem como por simples título de posse mansa e pacífica, e determina que, medidas e demarcadas as primeiras, sejam elas cedidas a título oneroso, assim para empresas particulares, como para o estabelecimento de colônias de nacionais e de estrangeiros, autorizado o governo a promover a colonização estrangeira na forma que se declara. Art. 1º. Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas, terras do Estado, por outro título que não seja o de compra. Excetuam-se as terras situadas nos limites do Império com países estrangeiros em uma zona de 10 léguas, as quais poderão ser concedidas gratuitamente. Grafia original. Sesmaria, porção de terra que eram doadas, não vendidas, pelo rei português a particulares, durante o período colonial, com título oneroso, obtido mediante um pagamento, uma obrigação, um ônus. Correção. A. A partir de qual data houve uma queda de escravizados da África no Brasil? Por qual razão isso ocorreu? A partir de 1850, quando foi assinada a Lei Eusébio de Queiroz, que extinguiu o tráfico de escravizados. O tráfico interno de escravizados, que vinham do Nordeste para o Sudeste, conforme exposto na fonte 1, aumentou após a Lei Eusébio de Queiroz. Com o tempo, novas soluções tiveram que ser implementadas. Um projeto, que existia desde a época da independência do país, era a vinda de imigrantes para trabalharem como colonos em fazendas. Embora tivessem havido algumas medidas anteriores, essa proposta ganhou força a partir da década de 1870, quando o governo financiava a vinda de imigrantes para trabalhar nas fazendas de café do Sudeste. B. Qual é a relação entre a Lei Eusébio de Queiroz e a Lei de Terras, ambas de 1850? A relação entre as leis está associada ao fim do tráfico de escravizados e à necessidade de pensar em opções para a substituição da mão de obra escravizada. Enquanto a Lei Eusébio de Queiroz visava reprimir o tráfico de escravizados, a Lei de Terras buscava regular a estrutura fundiária do país. O projeto original de regulamentação fundiária previa a venda de terras públicas para o financiamento da contratação de trabalhadores livres na Europa, e somente reconhecia como propriedade as terras adquiridas por meio da compra. Os negros,
Por exemplo, por não terem recursos para comprar terras, poderiam adquiri-la apenas por meio de posse. Assim, ambas as leis de 1850 refletiam os esforços do governo brasileiro para enfrentar as questões relacionadas à escravidão e à mão de obra, após o fim do tráfico de escravizados. No entanto, a resistência por parte de proprietários e de autoridades locais, especialmente em relação à venda de terras públicas, limitou a efetividade da lei de terras e contribuiu para a manutenção de uma estrutura fundiária complexa e desigual, perpetuando a exclusão socioespacial dos negros, mesmo após a abolição da escravidão. Leia o texto do sociólogo Florestan Fernandes, nos slides a seguir, e estabeleça relações com as leis Eusébio de Queiroz e de Terras de 1850, destacando as permanências da exclusão social do negro após a abolição. A partir da reflexão em casa, elabore um texto dissertativo argumentativo. Algumas ideias para ajudar em seus argumentos. Passado 13 de maio de 1888, os negros foram abandonados à própria sorte, sem reformas que os integrassem socialmente. Notadamente, havia um projeto de modernização conservadora, que não tocou no regime do latifúndio, expresso na Lei de Terras de 1850, e que exacerbou o racismo como forma de discriminação. A emancipação deveria libertar os cativos sem tocar na ordem econômica vigente, centrada no latifúndio. O que estava em jogo para a elite branca não era principalmente uma reforma social, mas a liberação das forças produtivas dos custos de manutenção de um grande contingente de uma força de trabalho confinada. A escravidão, no final do século XIX, tornará-se um obstáculo ao desenvolvimento econômico capitalista. A integração do negro na sociedade de classes. A desagregação do regime escravocrata e senhorial se operou, no Brasil, sem que se cercasse a destituição dos antigos agentes de trabalho escravo de assistência e garantias que os protegessem na transição para o sistema de trabalho livre. Os senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumisse encargos especiais, que tivessem por objeto prepará-los para o novo regime de organização da vida e do trabalho. Essas facetas da situação imprimiram à abolição o caráter de uma expoliação extrema e cruel. A preocupação pelo destino do escravo se mantivera em foco enquanto se ligou a ele o futuro da lavoura. Ela aparece nos vários projetos que visaram regular, legalmente, a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, desde 1823 até a assinatura da Lei Áurea. Com a abolição pura e simples, porém, a atenção dos senhores se volta especialmente para seus próprios interesses. A posição do negro no sistema de trabalho e sua integração à ordem social deixam de ser matéria política. Era fatal que isso sucedesse. Fernandes, 2021. Analisamos os eventos históricos relacionados ao fim do tráfico de escravizados, a promulgação da Lei de Terras e a abolição gradual da escravização. Avaliamos criticamente os desdobramentos socioeconômicos da Lei Eusébio de Queiroz, da Lei de Terras e dos demais dispositivos legais que levaram à abolição e às políticas de imigração. Compreendemos os legados desses eventos históricos para a formação do Brasil contemporâneo. Está finalizada a exposição do conteúdo. Se algum aluno assistiu e se anotou dúvida, a gente conversa presencialmente em sala de aula.